pouquinho sobre o livro O Quarto de Despejo. Não sei se muitos de vocês conhecem, porque eu vejo muitos professores falando sobre, é mais fundamental. Bom, antes de falar um pouco, né, sobre esse livro, a gente nem ia apresentar ele, a gente ia apresentar outro livro. Só que aí no final fiquei meio assim, porque o livro o que a gente ia apresentar é um pouco mais conhecido e acabaria que outra turma ia apresentar, como aconteceu. E aí eu tinha visto esse livro, pesquisando, eu achei e mostrei pra Mari. Aí até ontem a gente estava conversando e, tipo, querendo ou não, a gente não ia apresentar esse coisa, tipo, só por obrigação, praticamente. Aí depois a gente conversando, a gente se aprofundou um pouco mais sobre ele e percebeu quão importante ele é. E a gente estava dizendo, não, a gente vai sair da apresentação amanhã chorando. E era uma coisa que a gente nem queria. Mas enfim, sobre o livro. O livro é o Diário Real de Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra, pobre e catadora de papel que viveu na favela de Canidé, em São Paulo, durante 1950. Perdão. Sim, os temas principais abordados nesse livro é pobreza e exclusão social. Caso alguém queira se aprofundar um pouco nele, dá pra ver que ele vai abordar muito o tema sobre pobreza, porque ela é catadora de papel e entre outras coisas. Racismo e desigualdade também, por ser uma mulher negra. Força e resistência feminina, ela durante toda essa luta contra a fome, já adiantando, ela foi muito persistente e conseguiu, assim, né, mais ou menos, só que ela foi muito persistente, então é muito lindo. E esperança e dignidade diante das dificuldades. Bom, como eu já tinha falado antes, a Carolina, ela era mãe de 3 filhos, dois meninos e uma menina. E durante o longo da vida dela, ela teve uma luta muito grande com a fome. E aí ela catava papel para vender e todo o dinheiro que eu comprava era basicamente para comida. E apesar da pobreza extrema, ela era uma mulher que valorizava muito os estudos, por mais de só ter estudado até o 2º ano do fundamental. Só que mesmo assim ela teve a força de vontade de aprender a ler e escrever e sempre incentivava os filhos, o que é um diferencial, né? Porque geralmente talvez ela pudesse se preocupar com outras coisas, mas não. Ela preferiu colocar os estudos acima, para que os filhos não fossem catadores de papel como ela, futuramente. Eu vou falar um pouquinho sobre os personagens principais. A história, ela se baseia mais quando ela mora em São Paulo, na favela da periferia. E aí retrata um pouco dos vizinhos dela também, mas o personagem principal se trata de Carolina Maria, que foi a protagonista e a narradora do livro, que foi ela mesma que escreveu o cotidiano da vida dela. José Carlos, o filho mais velho, ele é retratado como um filho mais calmo, mais inteligente e que ela incentivava muito ele a estudar para que ele não passasse pelo que ela passou. João José, que é o filho do meio, ele tinha um gênio um pouquinho mais forte, mas também era muito inteligente. E Veronice, que é a mais nova, é a caçula, que ela tinha muito carinho e apego por ela. E fazia de tudo para ela limpa, feliz, mesmo com a situação que vivia. Eu separei também um pouco algumas curiosidades. Tem muitas curiosidades nesse livro que eu achei muito interessante, mas essas 3 foi as que eu achei mais interessante. Que é, primeiro, que o livro é um fato real. Ela escreveu o que ela passou. Ela trabalhava catando papel e esses papéis que ela achava, ela fazia como se fosse um diário, que é o livro que ela escreveu. Sucesso internacional. Ele, além de ser um sucesso nacional, também é conhecido internacionalmente e é traduzido por mais de 10 idiomas diferentes, incluindo o inglês, o francês e o japonês. E um dos que eu acho mais interessante assim, é que ela teve muito pouca escolaridade, só estudou até o 2º ano do fundamental, não foi nem ensino médio. Para ela escrever um livro, tirou apenas o 2º ano do fundamental, pouquíssima escolaridade, mesmo assim ela conseguiu fazer um livro que foi muito conhecido e usado como repertório em muitas redações. E aqui eu separei alguns temas que podem ser utilizados nesse livro, porque chama o 3º ano de redação e pode ser utilizado em desigualdade social e pobreza, como a Sara já falou, porque retrata muito o cotidiano dela, que ela sofria muito, pobreza, fome e exclusão, racismo e preconceito, por ela ser uma mulher negra, vinda da periferia, ser negra e sofria muito preconceito. Falta dessa educação, como eu disse, ela estudou até o 2º ano, ou seja, tinha muito pouco de escolaridade. Força e resistência feminina. Ela criou os 3 filhos dela sozinha, sem ajuda de nenhum dos pais. Os 3 filhos são de pais diferentes e nenhum criou os filhos, ela criou sozinha e ainda assim conseguiu. Aqui tem algumas imagens dela.
Eu não achei colorida, só achei branco, mas acho que dá pra perceber, né? Que ela gostava muito de escrever, mesmo sendo. E o livro, a gente não conseguiu físico, não encontramos, mas eu trouxe uma imagem para vocês e a gente quis trazer uma frase dela, que foi a frase mais marcante que eu achei, que é: escrevi a miséria e a miséria é uma tinta que ninguém quer usar. Também tem um trecho no livro que é quando eu não vou lembrar perfeitamente porque eu sou um pouco ruim de memória, mas tem um trecho no livro que é aniversário da filha dela e ela queria muito dar um presente para a filha dela, só que ela não tinha condições para isso, né? Todo o dinheiro que ela pegava era basicamente para se alimentar. E aí ela achava um sapato na rua, alguma coisa assim. E aí comprava e dava para a filha dela, ou seja, isso é de configuração, né? Ela não tem condição de comprar e ainda assim achar um para a filha dela, querer dar o melhor. Eu separei também algumas frases do livro que eu achei muito forte, assim, né? Uma frase sobre desigualdade social, que é muito dada na pergunta do Enem, citações, que é: o pobre é como um objeto fora de uso, só serve para ser jogado no lixo. Sobre a política: o Brasil precisa ser dirigido por quem já passou fome, a fome também é professora. Sobre a esperança e a escrita: escrevo para distrair meu pensamento, porque pensar na vida dói. Sobre a vida na favela: aqui na favela é assim, quem tem um pão não dorme, porque o vizinho tem fome. E sobre a força interior: eu lutava contra a minha pobreza, contra a minha fome, contra a minha tristeza, mas nunca deixei de sonhar. E a gente vê que realmente ela nunca deixou de sonhar, porque apesar de toda a dificuldade que ela passou, por não ter tido nem na infância mesmo ela teve pessoa, porque a mãe dela era maneira, não tinha muita condição. Deixa ele só terminar, por favor. Não tinha muita condição e ainda assim, ela se mudou, ela nasceu em Minas Gerais e se mudou para São Paulo. E lá em São Paulo ela criou o filho dela. E apesar de tudo, ela não deixou de sonhar, conseguiu escrever o livro dela. E a gente pensou também, ela escreveu o livro, fez muito sucesso, conseguiu sair da pobreza, mas acabou que depois do tempo, né, foi esquecido e ela voltou para a situação de pobreza. É como se fosse um meme viral, né? A história bombou um pouco, só que aí depois as pessoas abafam de novo. Isso é muito chato. Para a Mariane e a Sara, e a gente vai falar um pouquinho sobre o livro O Quarto de Despejo. Não sei se muitos de vocês conhecem, porque eu vejo muitos professores falando sobre, é mais fundamental. Bom, antes de falar um pouco, né, sobre esse livro, a gente nem ia apresentar ele, a gente ia apresentar outro livro, só que aí no final fiquei meio assim, porque o livro o que a gente ia apresentar é um pouco mais conhecido e acabaria que outra turma ia apresentar, como aconteceu. E aí eu tinha visto esse livro, pesquisando, eu achei e mostrei pra Mari. Aí até ontem a gente estava conversando e, tipo, querendo ou não, a gente não porque, tipo, ia apresentar essa coisa, tipo, só por obrigação, praticamente. Aí depois a gente conversando, a gente se aprofundou um pouco mais sobre ele e percebeu quão importante ele é. E a gente tá dizendo, não, a gente vai sair da apresentação amanhã chorando. E era uma coisa que a gente nem queria. Mas enfim, sobre o livro. O livro é o Diário Real de Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra, pobre e catadora de papel que viveu na favela de Canidé, em São Paulo, durante 1950. Perdão. Sim, os temas principais abordados nesse livro é pobreza e exclusão social. Caso alguém queira se aprofundar um pouco nele, dá para ver que ele vai abordar muito o tema sobre pobreza, porque ela é catadora de papel e entre outras coisas. Racismo e desigualdade também, por ser uma mulher negra. Força e resistência feminina. Ela, durante toda essa luta contra a fome, já adiantando, ela foi muito persistente e conseguiu, assim, né? Mais ou menos. Só que ela foi muito persistente, então é muito lindo. E esperança e dignidade diante das dificuldades. Bom, como eu já tinha falado antes, a Carolina, ela era mãe de 3 filhos, dois meninos e uma menina. E durante o longo da vida dela, ela teve uma luta muito grande com a fome. E aí ela catava papel para vender e todo o dinheiro que eu comprava era basicamente para comida. E apesar da pobreza extrema, ela era uma mulher que valorizava muito os estudos, por mais de só ter estudado até o 2º ano do fundamental. Só que mesmo assim ela